100 coisas para fazer antes de morrer. Comece o ano fazendo o que você nunca fez. O tema desse vídeo é: morar em um país não ocidental. Você já morou? Se sim, então já pode marcar esse objetivo como concluído. Se não, assista esse vídeo até o final. Falaremos sobre curiosidades, dicas e o que precisa saber sobre o assunto. Bora pro vídeo? A diversidade cultural é uma riqueza da humanidade e assim deve ser tratada, sempre com um olhar respeitoso. Conhecer uma nova cultura é uma oportunidade de viver novas experiências e aprender algo com o nosso semelhante. Este é o motivo de colocarmos lado a lado pontos de vista diferentes para ocidentais e orientais. Importante, a intenção aqui não é promover um embate ou conduzir por um caminho que faça juízo de valor para qualquer lado, mas apenas apresentar outras formas de enxergar o mundo em que vivemos a partir de uma outra ótica que não seja a nossa, ocidentais. Então vamos em frente. Individual e coletivo. Quem ainda se lembra da foto dos japoneses catando lixo no estádio depois da Copa Mundial no Brasil 2014? Este é um bom exemplo de problemas de pensamento oriental coletivo. Os orientais veem o indivíduo como parte de um todo, ou seja, neste caso, se todos recolherem a sujeira que geram, tudo volta ao normal sem transtornos a terceiros. Por exemplo, nas escolas japonesas, as crianças são ensinadas a limpar a sala de aula. As crianças pequenas se juntam em um grande esforço de grupo. Para os ocidentais, a história é um pouco diferente, porque os indivíduos são vistos como seres com maior autonomia e independência pessoal. Uma outra diferença interessante de se observar entre orientais e ocidentais passa pela questão da saúde do homem. A medicina tradicional chinesa é uma arte milenar que procura tratar o ser humano de forma integral, energia, campo emocional e físico. A acupuntura é um bom exemplo disso, busca um equilíbrio do todo, e sempre na direção da prevenção. Já na linha ocidental, a medicina convencional está mais centrada na solução de problemas com tratamentos dedicados, geralmente feito por especialistas, utilizando-se a química. Nos assuntos mais cotidianos, os orientais têm grande respeito pela hierarquia e preocupação com os mais velhos. As pessoas mais velhas são reverenciadas porque são consideradas mais sábias. Para ocidentais, a relação não é vertical, mas horizontal, com mais ideias para compartilhar, comunicação aberta e mais linear, no mesmo plano, sem investimento nos mais velhos. Os orientais fazem as coisas principalmente por intuição, valorizam o universo interior, valorizam em relação à religião, enquanto os ocidentais têm mentes mais racionais e valorizam o mundo exterior. E ter uma mentalidade mais científica. Quanto à curiosidade, quando se trata de luto, os orientais recorrem a brancos, os ocidentais usam roupas pretas. As expressões também mudaram. Escrever no Ocidente é construído letra por letra da esquerda para a direita, enquanto no Oriente, a forma expressa por meio de palavras ou símbolos que representam ideias. Em algumas culturas, a escrita é feita da direita para a esquerda. Cultura japonesa. O Japão exibe uma cultura multifacetada, com tradições milenares. Embora tenha raízes na cultura chinesa, a distância geográfica permitiu ao Japão a construção de um modelo cultural diferenciado e cujas marcas persistem mesmo com a característica dinâmica do povo de adaptar-se à evolução tecnológica. Jardins japoneses. Entre os pontos turísticos que demonstram a essência da cultura japonesa estão os jardins, cuja cultura foi importada da China por volta do ano de 600. Os jardins exaltam a religião budista, embora tenham caráter funcional. Cerimônia do chá. Mais recente, essa tradição teria começado em 1192, quando um monge budista chinês, Eizai, chegou ao Japão. A cerimônia impõe ritual sobre a preparação da infusão à base de chá verde em pó. Costumes. Os japoneses vivem sob rígidos códigos e muitos são de tamanha sutileza, que poucos estrangeiros poderiam notar ou compreender. Entre os hábitos mais comuns e que levam ao conhecimento da cultura japonesa está a imposição de uma curvatura nas costas. De costas em arco, os japoneses dizem olá, despedem-se, demonstram gratidão ou arrependimento. Curvar as costas significa ter respeito. A reverência formal logo leva à imagem do povo japonês. Outro símbolo que logo conduz à imagem do Japão está nos calçados, que são retirados à entrada de casas, templos e, até mesmo, restaurantes. Por tradição, os japoneses retiram os sapatos para dormir, sentar e comer.
Como as refeições são feitas em tatames, retirar os sapatos é uma forma de manter o ambiente higienizado. Culinária japonesa. A comida japonesa é tão particularmente diversa e sedutora que, sozinha, seria uma justificativa para visitar o país. Assim como o esporte, espalhou-se pelo mundo, levada por migrantes e envolvendo apreciadores por toda parte. Do Japão saiu o sushi, iguaria que mistura peixe e arroz envolto em uma capa de alga. E de suma importância na culinária japonesa está o arroz que, de tamanho significado, já foi negociado como moeda. O arroz é a base de ao menos 2.000 pratos japoneses. A exigência pela qualidade começa no plantio e a colheita segue diretrizes especiais. Outro ingrediente que resume a peculiaridade da culinária japonesa é o peixe, preparado de maneira tão diversa que chega a ser apreciado até mesmo no café da manhã, onde precisa ser consumido cru. Bebida. O sake é a bebida nacional japonesa. Trata-se de um vinho de arroz branco que pode servir de acompanhamento a várias refeições. Outra tradição no Japão é o chá, consumido em larga escala. Como morar no Japão? Veja dicas e visto para não descendentes. Se você gosta da cultura japonesa, nada como morar no Japão, não é mesmo? Este é o sonho de muitas pessoas, que veem aí a oportunidade de vivenciar de perto os costumes orientais e ter mais qualidade de vida. Mas entre o sonho e a realidade, existe uma pergunta que precisa ser respondida: como é a vida no Japão? Pois é, não é tão simples assim se mudar para a terra do sol nascente. Existe uma série de questões que devem ser analisadas e requisitos a serem cumpridos para chegar lá. E um deles, claro, é dominar a língua e o alfabeto japonês. Afinal, conhecer pelo menos o básico do idioma não é só uma forma de garantir que você poderá se virar em seu dia a dia, principalmente nos primeiros meses, mas também um jeito de aumentar suas chances de conseguir alcançar os seus objetivos. Como funciona o visto para morar no Japão? Um dos principais requisitos para garantir a sua passagem só de ida para o Oriente é possuir um visto que permita sua permanência no país de forma legal. É importante você saber que existem vários tipos de vistos, relacionados a situações diferentes. Ou seja, você pode ir para o Japão como um estudante, para trabalhar em uma empresa japonesa, para passar um tempo menor como turista, e talvez conseguir um emprego que aumente sua permissão de permanência no país, ou mesmo por se casar com uma pessoa japonesa. Afinal, como é morar no Japão? Caso você consiga uma oportunidade bem legal, tenha seu visto liberado, saiba falar um pouco de japonês e se organize financeiramente para esta grande mudança, ainda terá pela frente um grande desafio: entender como é a vida no Japão. O país possui inúmeras peculiaridades e uma cultura muito própria, com diferenças bem grandes em vários aspectos para a forma como fazemos as coisas aqui no Brasil. Quanto custa morar no Japão atualmente? Se você não está indo para o Japão com um emprego garantido, deve se planejar financeiramente para cobrir todas as despesas necessárias enquanto não consegue se manter. Isso vale, principalmente, para estudantes de intercâmbio e turistas que buscam uma oportunidade de ficar por lá. E fique ligado, pois esta é uma etapa extremamente importante. Como morar no Japão não é nada barato, um bom planejamento é essencial para você ter a tranquilidade necessária para correr atrás dos seus objetivos. Um dos maiores custos de vida dos japoneses é com moradia. Por se tratar de uma ilha relativamente pequena, porém densamente povoada, os aluguéis costumam ser bem caros. O valor mensal de um apartamento pequeno no centro de uma grande cidade fica entre 65.000 ienes e 140.000 ienes. Em agosto de 2022, o equivalente a um aluguel é entre R$ 2.400 e R$ 5.175. Caro, não é? Por isso mesmo é tão importante se planejar. Como morar no Japão? Melhores cidades para trabalhar e estudar. Muito bem, você já decidiu que quer viver o estilo de vida oriental, já pesquisou como morar no Japão e até começou a aprender japonês. Mas será que já escolheu com calma onde especificamente deseja morar? Mesmo tendo uma área territorial pequena, equivalente ao estado do Mato Grosso do Sul, o Japão possui cidades com enormes diferenças entre si. A seguir vamos falar um pouquinho sobre algumas das mais importantes. Quem sabe alguma delas é o seu destino? Tóquio. A capital japonesa não para. Movimentada e futurista por um lado, tradicional por outro, Tóquio reúne empresas de tecnologia líderes mundiais, arranha-céus enormes iluminados por neon e templos milenares que celebram a cultura tradicional do Japão.
considerada uma das cidades com maior aglomeração de pessoas em todo o planeta, com quase 14 milhões de habitantes em 2021, é o centro econômico, político e financeiro do Japão. Osaka. Osaka é uma cidade portuária localizada na ilha de Honshu. Assim como Tóquio, é um local densamente povoado e repleto de opções de todos os tipos para atender à enorme demanda de pessoas. Ainda assim, seu custo de vida é mais acessível. Descontando o valor do aluguel, uma média de 140 mil ienes, R$ 5.175, é suficiente para todas as despesas do dia a dia. Apesar de ser uma cidade mais barata para viver do que Tóquio, os salários não têm muita diferença. Para completar, Osaka é uma cidade famosa pelas maravilhosas opções gastronômicas com preços ótimos. Por cerca de 180 ienes, o equivalente a R$ 6,50, você pode comer pratos como o taco tumago, kitsune udon e nigiyaki. Kyoto. Kyoto já foi a capital japonesa, e por este motivo concentra muitos patrimônios históricos. Ou seja, é um lugar culturalmente muito rico. Isso, claro, faz dela um destino turístico bastante famoso. Espere encontrar uma cidade que recebe muita gente e está sempre em movimento. Podemos dizer que Kyoto representa a essência da cultura tradicional japonesa. Ao mesmo tempo, como morar no Japão vai mostrar para você, a cidade tem uma infraestrutura sem igual, moderna e preparada para acolher os visitantes. Fukuoka. A quinta maior cidade japonesa está localizada bem ao sul do país, a cerca de 3 horas de balsa da Coreia do Sul. Como toda cidade de praia que se preza, especialmente no Japão, ela é conhecida pela gastronomia fantástica focada em frutos do mar. A natureza no local também é incrível, com montanhas de tirar o fôlego e trilhas para os amantes de atividades ao ar livre. O calor contribui para o clima good vibe da cidade, o que, somado a tantas outras características, lhe rendeu o título de Mediterrâneo do Japão. É fácil trabalhar no Japão? Assim como acontece em qualquer outro lugar, quanto mais qualificado você for, maiores serão suas chances profissionais. Mas como morar no Japão é algo que exige algumas particularidades, principalmente em relação a vistos, é preciso preencher alguns requisitos para trabalhar por lá. O primeiro e talvez mais importante é que não é possível trabalhar em todo tipo de profissão. A imigração japonesa utiliza uma lista de ocupações qualificadas para emitir, ou não, o visto de trabalho. Em segundo lugar, caso sua profissão seja elegível, é necessário se qualificar, e muito. Isso significa ir além do esperado e se tornar um profissional sem igual. Não precisamos nem dizer que para isso você vai precisar ser fluente em inglês e aprender japonês, não é? Como saber se morar no Japão é para mim? Você já viu como morar no Japão é uma experiência diferente, enriquecedora e repleta de novidades. Mas será que isso é suficiente? Mudar-se para um novo país com uma cultura e hábitos tão distintos dos nossos pode ser algo bem desafiador. Uma boa ideia é procurar visitar o país como turista antes de realmente decidir fazer as malas para ir de vez para lá. Sempre lembrando, claro, que a experiência de conhecer um lugar como turista é bem diferente do dia a dia dos moradores. Se você já pensou em todos os prós e contras e está decidido a viver no Japão, anote essas dicas essenciais para ter uma boa experiência e aumentar suas chances de aproveitar ao máximo a sua escolha. Formação e ensino superior. Já está com o japonês na ponta da língua e pronto para buscar um emprego no Japão? Então é hora de olhar para a sua formação. Se você não tiver um diploma de ensino superior ou cerca de 10 anos de experiência no que faz, nada feito. Você pode investir na sua formação aqui mesmo no Brasil, ou se candidatar a uma vaga nas escolas técnicas e universidades japonesas, dependendo dos seus objetivos profissionais. Costumes japoneses. Na hora de procurar um emprego, você provavelmente vai precisar escrever o seu currículo e passar por entrevistas com seus potenciais empregadores. Fique atento, pois os costumes japoneses são bem diferentes dos brasileiros. Pesquisar como se vestir e como se comportar nessas ocasiões vai ajudar muito. Qual o valor do salário mínimo no Japão? Ao contrário do Brasil, no Japão o salário mínimo é calculado por horas, e vai de 100 ienes a 1.500 ienes por hora de trabalho, dependendo da profissão e até mesmo da região. Em Tóquio, por exemplo, a média da hora é de 958 ienes, R$ 35. Ficamos por aqui. Com 1 ou 2 objetivos por vídeo até terminar a lista de 100. Estarão em uma playlist.
Também deixarei a lista na descrição para você já ir se preparando ou até riscar os objetivos concluídos caso já esteja nessa maratona.